em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Nesse livrinho não tem, irmão Adriano. Mateus capítulo 27. Mas aquele que não tem, não se preocupe, você irá ouvir, tá bom? Amém. Mateus 27, a partir do versículo 32. Nessa manhã eu estarei pregando sobre verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Mateus capítulo 27, versículo 32 diz: E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém, meus amados? Amém. Vamos orar nesta manhã. Oh Deus amado, mais uma vez, oh Pai, nós buscamos a Tua face, Pai. E Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha me dar condições, ó Pai, de pregar a Tua palavra aqui nessa manhã. E venha dar atenção a todos estes ouvintes. Convence-nos com a Tua palavra, Pai, da Tua verdade. Em nome de Jesus eu te oro e te peço. Amém. Amém. Então, meus amados, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém. Vejam aqui um texto da palavra de Deus, onde há várias pessoas descrentes no Filho de Deus. Jesus está aqui na cruz. Jesus está aqui crucificado.
E muitas pessoas então passam a duvidar de que ele seja o Filho de Deus, né? Eles meneiam as suas cabeças, eles zombam, dizendo: se este for o Filho de Deus, salvaria a si mesmo. Se este fosse o Filho de Deus, ele desceria da cruz. Então veja que aqui é um texto que fala bastante sobre que ele é o Filho de Deus, mas alguns duvidam que ele é o Filho de Deus. E é uma das coisas que leva eles a duvidar que ele é o Filho de Deus, porque ele está numa condição de fracasso. Jesus está numa condição de fracasso, Jesus está numa cruz. As pessoas imaginam que quem é filho de Deus não sofre. Quem é filho de Deus pode então mandar o mal para ir para longe de você, mas nem sempre é assim. Os filhos de Deus também podem sofrer. Eu leio na Bíblia que diz a palavra de Deus que João Batista ele foi preso. E no dia que João Batista foi preso, diz a palavra de Deus que Jesus então mudou de cidade. Ou seja, sabendo que João estava preso, Jesus mudou de cidade. Por que que Jesus mudou de cidade? Por que que Jesus não foi lá tirar João Batista da prisão? Porque, meus amados, a obra de Deus não é nos tirar das prisões aqui da terra. A obra de Deus não é nos tirar dos problemas aqui da terra, mas a obra de Deus é nos tirar das condenações eternas. Amém. A obra de Deus é nos tirar do poder de Satanás. Amém. Essa é a obra de Deus. Então aquelas pessoas duvidavam que Jesus fosse o Filho de Deus porque ele estava pregado naquela cruz. Mas, amados, nós vemos aqui um centurião, ou seja, um homem com autoridade, dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém. E, amados, o que significa que aquele Jesus é o Filho de Deus? A palavra de Deus diz, meus amados, em João capítulo 1, versículo 12, veja só o que diz a palavra de Deus em João 1,12. João 1,12. A palavra de Deus diz assim, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, o Jesus, ao ser o Filho de Deus, ele pode nos dar as bênçãos do céu. Ele pode nos dar as bênçãos do céu. Olha, veja aqui. Mas a todos quanto receberam, receberam quem? Jesus. Receberam como? Pela fé. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Então, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas as pessoas não têm crido nisso. E se crescem nisso, receberiam a Ele, creriam no seu nome. E crer no seu nome é o que nos dá a salvação. Amém. Crer no seu nome é o que nos dá a filiação. E Deus não lançará nenhum dos seus filhos fora do seu reino. Amém, irmãos? Amém. Olha comigo ainda João capítulo 8. João capítulo 8. Veja o que diz a palavra de Deus em João capítulo 8. Versículo 30. João capítulo 8. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Amém, irmãos? Amém. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Amém. Olha o que diz a palavra agora. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus, e sendo ele o Filho de Deus, ele pode nos dar filiação, ele pode nos dar perdão, ele pode nos dar os dons até mesmo. A palavra de Deus diz que vindo Cristo, descendo Cristo às regiões mais baixas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. As pessoas não têm crido verdadeiramente em Jesus Cristo. Por quê? Se elas creem verdadeiramente em Jesus Cristo, elas serão filiadas com Deus, elas serão perdoadas dos seus pecados e elas receberão até mesmo dons de Deus. Amém. E isso comprovará que você creu de fato em Jesus Cristo. Quando você crê nele,
acredita no nome dele, você é filiado a Deus. E a palavra de Deus diz que então o Espírito Santo de Deus vem e ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. E se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros de Deus, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Então, quando você crê verdadeiramente no Filho de Deus, você tem bênçãos. Amém. E Deus testificou que ele era o filho dele. Olha comigo Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, você viu o centurião dizendo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me... Sabe o que é isso? Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Agora eu queria ver que vocês pensassem numa cena comigo. Imaginem Jesus Cristo agora chegando no céu. Imaginem Jesus Cristo agora chegando no céu. E Jesus está chegando lá no céu. E todos aqueles que creram em Jesus estão atrás dele. Sabe o que o Pai vai dizer? Vindes bendito do meu benditos, vinde benditos. Porque nós estamos com Jesus. Amém. Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Então essa é a importância de nós aceitarmos e crermos em Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Este era verdadeiramente o Filho de Deus, enquanto muitos estavam dizendo, se é o Filho de Deus, desce da cruz. Se Deus o ama, que ele venha salvar. Não, esse não era o projeto de Deus. Cristo nasceu para morrer. Cristo nasceu para morrer. Muitas pessoas querem um sinal de Deus. Muitas pessoas querem alguma manifestação de Deus, mas Jesus Cristo disse, nenhuma manifestação de Deus será dada, senão a do profeta Jonas. O que é isso? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o Filho de Deus ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscitaria. Amém. É isso que é o sinal de Deus para nós. O Filho de Deus veio a este mundo, foi comprovado como sendo o Filho de Deus. Deixa eu perguntar para você, quem aqui já teve diante de uma mulher grávida? Quem aqui já teve diante de uma mulher grávida, com a barriga grande? Alguém já encostou numa mulher grávida? Você já encostou, né, Eliane? Já até foi uma grávida. Não é natural que alguém chegue perto de uma mulher grávida e comece a rir e comece a sentir ali no seu corpo, às vezes até mesmo um arrepio, uma emoção. Mas foi isso que aconteceu quando Maria chegou na casa de Isabel. Isabel disse, olha, quando você entrou e se aproximou, a criancinha dentro de mim pulou, porque no teu ventre está o Filho de Deus. Amém. Então, meus amados, Deus enviou o seu Filho ao mundo e ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Ele, lembra mais, escutem mais uma vez o que eu vou falar, ele nos filia com Deus. E uma vez que nós estamos filiados com Deus, essa filiação nos garante um dia irmos para a casa do Pai. Amém. Essa filiação nos garante um dia irmos para a casa do Pai. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós temos nossos pecados perdoados, cobertos, tirados. E nós então recebemos os dons de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vem para a nossa vida. Então eu queria perguntar para vocês aqui nessa manhã, quantos já têm crido no verdadeiro Filho de Deus? Amém. Pastor, eu tenho crido no verdadeiro Filho de Deus e dou comprovação disso, porque vejo que fui filiado, vejo que meus pecados foram perdoados e percebo que tem dons de Deus na minha vida. Amém. Se você não entende, se o Espírito não testifica com o seu Espírito a filiação, se você ainda não entende que seus pecados foram perdoados e não tem dom de Deus na sua vida, é porque você ainda não creu verdadeiramente no Filho de Deus.
você até gosta do evangelho, você até gosta das músicas, você até gosta das orações, mas se você morrer, você não vai entrar no reino de Deus, porque para entrar no reino de Deus, tem que receber o Filho de Deus. Amém. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Ou seja, quando Jesus morreu naquela cruz, é para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra por causa dos seus pecados, da sua natureza transgressiva, mas possa ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Você já tem a vida eterna? Se você não tem a vida eterna, você então não creu ainda verdadeiramente no Filho de Deus. Você ainda está rejeitando. Olha o que diz João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz lá. Abra aí na sua Bíblia, João 1, 9. Olha o que diz. João 1, 11. João 1, 11. Amém? Amém. Veio para o que era? Seu. E os seus? Não receberam. Tá vendo? Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Não receberam Jesus. E se não receber Jesus, morrerá nos pecados. Olha comigo, João capítulo 6, versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. Olha o que diz a palavra de Deus. João 6, 40. Diz assim, ó. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja só, meus amados. E agora olha comigo capítulo 5 de João, versículo 40 também. João 5:40. Olha o que diz a palavra de Deus. E não quereis vir a quem? A mim. E não quereis vir a mim. Para o quê? Para que tenhas vida. Deixa eu falar para vocês. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, meus ouvintes? Você não quer vir a Jesus. Esse é o problema. E se você não vir a Jesus, você não vai ter vida eterna. Ah, mas minha vida da terra está muito boa, mas vai acabar um dia. É por isso que você precisa vir a Jesus. Amém. E Jesus disse, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele é a vida. Amém. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Esse é o problema do ser humano, não quer vir. Deus está dizendo, vem. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham às fontes das águas, vinde comprai. Deus está chamando, o problema é que a pessoa não quer vir, e a pessoa decide, eu não vou. E aí não vai, e acaba morrendo sem Jesus, e vai para o inferno. E vai para o inferno. Então veja só mais uma vez comigo João capítulo 1. João capítulo 1, olha comigo mais uma vez o versículo 11. E veio para o que era seu, e os seus o que, meus amados? Não receberam. Não receberam. Quantos aqui já recebeu Jesus? Amém. Amém. Quantos aqui já recebeu Jesus? Já recebeu Jesus? É salvo? Já recebeu Jesus? Se você não recebeu Jesus, você não é salvo, e se você morrer, você está indo para o inferno. Para de lá sair para ir para o lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, meus amados, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Eu quero bater nessa tecla. Você vai receber Jesus quando? Lá no Piauí, evangelizando uma mocinha
apenas com seus 11 anos, 12 anos, falou assim: eu sou muito nova para receber Jesus, quando eu for mais velho eu vou receber Jesus. Mas nós sabemos que a Bíblia diz assim, que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que acontecerá amanhã. Jesus está te chamando hoje. As vidas das pessoas estão em grande confusão, em problema, em decepção. É por falta de Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que pode nos aliviar. Porque Jesus, Ele é o pastor, e a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada Me faltará. deitar-me faz em verdes, guiar-me nas águas, Tranquilo. refrigera a minha, Alma. guia-me pela vereda da, Justiça. por amor do seu. Nome. Venha Jesus, creia em Jesus, creia em Jesus. Que Jesus é esse que as pessoas têm recebido na vida, que não muda a vida delas? Que Jesus é esse? Não é o Jesus da Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz, e eu leio para vocês em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha só comigo o capítulo 11 de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios 11, 4. Amém? Amém. Amém. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o... Veja só, há um outro Jesus. Há um outro Jesus. Sabia que tem umas pessoas que dizem que tem até um Jesus popstar? Tem um Jesus popstar. Meus amados, eu estou falando do Jesus que é Filho de Deus. Amém. Do Jesus que é Filho de Deus. Aquele que quando adentra uma vida, ele faz mudança naquela vida. Amém. Havia um homem que tinha um menino que tinha mais de 6.000 espíritos imundos. E Jesus, na realidade era um homem mesmo. Ele tinha mais de 6.000 demônios. E Jesus chegou na vida daquele homem e expulsou os demônios. Amém. E aquele homem diz, e ele está em são vestido e em são juízo. Amém. Vestido, sentado e em são juízo. É isso que Jesus verdadeiro faz na nossa vida. Sentado, vestido e em são juízo. Amém. As pessoas têm crido no Jesus, no Jesus, que a vida continua da mesma forma. Para aí. Não. Um Jesus que tem que transformar a nossa vida, porque a palavra de Deus diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. Amém. Nova criatura é. Então, siga o verdadeiro Jesus, porque a palavra está dizendo, porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Está vendo? Há um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Um Jesus que não muda a vida da pessoa, um Espírito que não santifica a vida da pessoa e um outro Evangelho que não dá compromisso às pessoas. Que Jesus você vai querer seguir, meus amados? Então, verdadeiramente, Ele era e é o Filho de Deus. Amém. Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo e Ele um dia vai voltar. E a palavra de Deus diz que Ele virá nas nuvens. Jesus virá nas nuvens e Ele virá com 10.000 santos. Um dia Ele veio como ali um menino humilde. Ele veio ali como uma criancinha. Mas agora Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alfa e Ômega, princípio e fim. Deus dos deuses. Jesus virá. Lembra da última ilustração que eu dei aqui outro dia? Jesus disse que 10 daminhas no casamento. No casamento, às vezes, a noiva quer o que com ela? O que a noiva quer, às vezes, lá com ela? As daminhas, né? As daminhas tão bonitinhas? Tão bonitinhas, não estão as daminhas? E Jesus disse que tinha 10 daminhas. E 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas.
E aí quando o noivo veio para começar a festa, aquelas imprudentes não estavam com o seu candeeiro, a sua vela acesa, porque não tinha o azeite lá, não tinha o que gerava a luz. E aí quando o noivo veio, elas, e agora vai buscar, vai comprar. E quando elas foram comprar, o noivo veio, pegou as daminhas, a noiva entrou. E elas ficaram para trás, porque elas eram imprudentes, elas estavam vivendo no mundo, mas não estavam com Deus, e elas ficaram para trás. Você, como que você está? Você é uma daminha prudente ou uma daminha imprudente? Você pode ser imprudente, mas hoje Jesus pode te tornar prudente. Amém. Se você hoje decidir receber Jesus, eu sou um pecador, uma pecadora, você decidir receber Jesus na sua vida, você vai passar a ser uma daminha prudente, e quando ele voltar, você vai entrar com ele. Amém. Você vai entrar com ele. Amém. Você vai entrar com ele. Receba Jesus. A Bíblia diz, e não quereis vir a mim para ter vida. É uma decisão, meus queridos. Com 21 anos da minha vida, eu tive que me decidir. Eu quero Jesus. Amém. E olha que o mundo todo estava me convidando. Venha Poema, venha Poema. O mundo todo estava me convidando. Mas Jesus também estava me convidando. E eu preferi Jesus. Amém. Foi uma maravilha na minha vida. Tomem cuidado. Hoje eu estou falando do verdadeiro Jesus aqui. Mas há nesse mundo mensagens que falam de um Jesus que não é verdadeiro, de um Espírito que não é verdadeiro e do Evangelho que não é verdadeiro. O verdadeiro Evangelho salva, perdoa, transforma. Amém. O verdadeiro Evangelho salva, transforma, perdoa. Então, meus amados, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E o que comprova isso? Que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas coisas comprovam, meus amados. E a primeira coisa que comprova que ele é verdadeiramente o Filho de Deus era que as promessas de Deus se cumpriram sobre ele. Amém. Isso comprova que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, porque as promessas de Deus se cumpriram sobre ele. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1. João capítulo 1. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Diga amém. 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 João capítulo 1, eu estou terminando, tá bom? Olha só. Pega, pastor. João capítulo 1, 32. O que comprova que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus? João 1, 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre Ele. e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. E eu vi e tenho testificado que este é quem? Filho de Deus. Então, que comprova que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus? Que as promessas se cumpriram nele. Dona Lindbergh, né? Isso comprova, ele era o Filho de Deus, porque as promessas de Deus, do Deus eterno, do Deus bíblico, se cumpriram sobre ele. Aquele que me mandou a batizar disse: olha, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, é esse. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. E o Filho de Deus, ele nos filia a Deus. O Filho de Deus, ele nos liberta. Amém. O Filho de Deus, ele nos dá dons. Amém. Amém, amados? Amém. Amados, o que comprova que ele era verdadeiramente Filho de Deus? As promessas de Deus se cumpriram sobre ele, nele. Amém. Mas também, amados, o segundo motivo que comprova que ele era o Filho de Deus, olha comigo Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Ainda algo que comprova que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Foi que a própria natureza, ela se abalou no momento da crucificação. Olha só o versículo 20, capítulo 27, versículo 50.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu quem? A terra. E fenderam-se as, e abriram-se os, e os corpos dos santos que dormiam foram Ressuscitados. amados. Isso comprova que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, porque houve na terra uma manifestação da natureza. Amém. Alguém de um valor precioso estava sobre a terra, a tal ponto que a terra tremeu. O véu do templo, o véu do templo aqui, sabe o que significava? Que lá no templo de Israel tinha um véu que as pessoas não podiam entrar lá porque lá era santo e santo. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus falou assim: agora o lugar santo dos santos está aberto para que os homens, as mulheres que creem em mim possam chegar até mim. Amém. Então houve uma manifestação da natureza, do poder de Deus. Amém. Do poder de Deus. O véu se rasgou e o véu era grosso, era forte, mas se rasgou. A terra tremeu. A terra tremeu. Olha só, versículo 52. E abriram, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Ou seja, muita coisa que nós vemos na natureza aí hoje, você vê uma pedra lá separada da outra, você vê uma pedra que parece que caiu. Pode ser que foi nesse momento que o Filho de Deus estava sendo crucificado. E aí o centurião, vendo tudo aquilo, olha só ainda comigo o versículo 53, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o quê? O terremoto e as coisas que havia, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso comprova que ele era Filho de Deus. Ele teve as promessas cumpridas sobre ele. Quando ele estava na cruz, houve uma manifestação do poder de Deus. A própria natureza foi abalada. E em último lugar, amados, sabe o que comprova que ele era verdadeiramente o Filho de Deus? A santidade que há nele. Amém. Ele é chamado de mais sublime do que o céu. Ele disse: quem me convence de pecado? Jesus não tinha pecado. O apóstolo Paulo diz assim: olha, e pelo espírito de santificação que havia nele, Jesus, o mais sublime do que o céu, o qual é santo. Então isso mostra que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então não olha para aquele Jesus que muita gente zomba hoje. Lembra lá no Rio de Janeiro o que eles fizeram com um homem que simbolizava Jesus? O diabo arrastando aquele homem, dizendo que o diabo estava fazendo o que quisesse com Jesus. O senhor viu, pastor? Deixa eu falar. Só um momento. Então, só eu terminar, depois a senhora comenta comigo. Então, lembrem-se disso. Jesus, isso comprova a sua santidade. Ele era santo. Amém. Ele foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Amém. Ele é santo. Isso comprova que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E olha comigo para nós terminar Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 17. Davi, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, viu? Que Deus abençoa. Todos estão prestando atenção, mas estou gostando da forma que você está fazendo. Amém. Mateus capítulo 17, versículo 5, amém? Amém. Diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-o. Olha só. Amém. Vou explicar o que é isso daqui. Jesus subiu uma montanha, e lá ele estava orando. E quando ele estava orando, apareceu Moisés, apareceu Elias, e Pedro e João e Tiago ficaram maravilhados. Falaram: vamos fazer aqui umas 3 casinhas, 3 tendas para nós, para Moisés, o Senhor e Elias. E de repente aparece uma nuvem. Uma nuvem apareceu e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu amado filho, em quem me comprazo, a ele escutai. Escute a Jesus. Amém.
Escute a Jesus, porque Deus falou, olha, a ele escutai. Amém. Não é escute o fulano de tal, não é escute o professor, não é escute a ideologia tal. Escutai meu filho Jesus. Amém. Só que escutar meu filho Jesus, nós vamos ser perseguidos por esse mundo, porque esse mundo não conhece Jesus. Verdade. Esse mundo não conhece Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Verdade. Então, escute Jesus, porque Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Glória E se Ele é o Filho de Deus, temos bênção nele. a Deus. Amém, Deus. Filiação, perdão e até mesmo dons. Amém. Viva e creia no verdadeiro Filho de Deus que morreu naquela cruz. Vamos orar.